mais que Jesus. Como que eu vou ler várias coisas aqui? E eu pensei nesse recurso aqui do microfone, assim, que fica mais fácil não ficar girando, mexendo nele, girando as páginas. Diz assim: houve um homem, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos lá, achou aí? Amém. Glória a Deus. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zopim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Como era o nome do homem? Só para você se ligar. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, e a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, portanto ele amava Ana, porém o Senhor tinha ali cerrado a madre, ou seja, uma mulher estéril. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, portanto, o Senhor que tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava e só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa,
a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. E ali degolaram o bezerro, e assim trouxe o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também o Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido. E ele adorou ali o Senhor. Amém? Curve sua cabeça rapidamente, Pai. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, ontem eu estava aqui nos afazeres aqui da igreja, arrumando a salinha, fazendo algumas coisas, né? Precisava. A Silvânia teve de manhã, quebrou as coisas aí para abrir ali para a gente pôr a torneira. Eu e a Gisele ficamos aí na parte da tarde, arrumando. Então, juntos nós fazemos a obra de Deus. E quando eu estava aqui, irmão, limpando junto com a Gisele, o Senhor falou comigo: promessa, voto, promessa e voto. Lembra o meu povo o que eles prometeram para mim, porque eu quero tudo o quanto eles me prometeram nesse lugar. E eu falei: meu Deus. Peguei aquilo, fiquei chocado com o que o Espírito Santo me disse. E o Espírito Santo literalmente começou a me envolver, a mexer o meu coração naquilo, em promessas que nós fazemos a Deus. Porta de emprego: Pai, se você abrir a porta, eu vou fazer isso para você. Pai, se você me der um filho, eu vou fazer isso para você. Pai, se você me honrar nisso, eu vou fazer isso para você. Pai, eu vou fazer isso para você. E o tempo passa e nós acabamos esquecendo das coisas que nós prometemos ao nosso Deus. E aí eu fui buscar na palavra do Senhor pessoas que prometeram situações para Deus, viveram os milagres e não cumpriram as suas promessas. Ou pessoas que fizeram promessas equivocadas, promessas sem pensar, promessas simplesmente na hora do momento: eu vou fazer. E depois viram diante de Deus a tua face ali, meio que sem saída, sem saber o que fazer, sem saber como cumprir as promessas. E quando eu estava indo para casa, Deus falou: só lembre de uma coisa, filho, tudo que eu prometi a vocês, eu vou cumprir. Glória a Deus. Ele começou a mexer com o meu íntimo, me falar sobre isso. Aqui no livro de 1 Reis, o Senhor, Ele é o primeiro a dar o exemplo daquilo que Ele promete para nós, Ele cumpre. Ele é o primeiro a colocar-se na posição: olha, o que eu falei, a minha palavra, ela não cai por terra. Aqui no livro de 1 Reis 8:56, fica tranquilo aí, nem uma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou, por intermédio de Moisés e seus servos. Em Atos, capítulo 13, versículo 32, diz assim: e nós vos anunciamos que a promessa feita aos pais, Deus a cumpriu a nós seus filhos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois quantas promessas há de Deus, tem Ele o sim e por Ele o amém. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, Ele é longânimo para convosco e fiel para cumprir. Então o Senhor, Ele faz você lembrar aqui de que tudo que Ele tem falado ao nosso respeito,
coisas que Ele tem prometido para nós, Ele tem cumprido. E talvez você tenha aí estado aguardando alguma coisa da parte de Deus. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3 em diante, fala que todas as coisas há um tempo determinado para acontecer. Mas o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos fala que nenhuma das suas promessas Ele vai deixar de cumprir em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele se coloca na posição, Ele se coloca de primeiro. Porque, querido, um pai, para ele requerer algo do teu filho, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Imagina o pai que bebe falar para o filho não beber. Imagina um pai que fuma falar para o filho não fumar. Imagina um pai que rouba falar para o filho não roubar. Não tem como. Então o pai, ele tem que ser o primeiro a se colocar na situação, por exemplo. E Jesus aqui, o próprio Deus, ele fala: olha, eu estou me colocando. Tudo que eu prometi, desde o início de tudo, eu vou cumprir. Aleluia. Eu falei, meu Deus, que forte. Isso é tremendo. Como o Senhor cumpre as promessas que nos faz, espera que nós sejamos verdadeiros à palavra que nós damos a Ele. Quantas palavras nós falamos para o Senhor que nós vamos fazer? Quantas coisas nós lançamos no altar de Deus e prometemos para o Senhor? E esquecemos, fingimos, o tempo passa. O Senhor, Ele falando comigo essa mensagem, eu me lembro de uma promessa, o quanto que é importante, um voto feito com Deus, a liberação, o cumprimento. Eu lembro que na igreja que eu ia, na comunhão água, o pastor uma vez, ele levantou um voto para pagar uma festividade que ele fez aqui no Clube Café. Era um voto de R$40, uma igreja muito grande. Ele, na soma ali, na divisão que ele fez, dava para pagar todo aquele projeto que ele tinha feito no coração. Ele fez um voto de R$40. E aí eu falei, ele entregava os papelzinhos, né? Você ia lá, colocava dentro do envelope e pagava esse voto. E aí eu peguei o papel daquele e peguei pela fé, vamos dizer assim, não tinha dinheiro para pagar. Não. Passou R$40, passou tempo. Eu saí do ministério e aquilo ficou na minha mente, R$40. E eu falava, uma hora eu vou lá para pagar esse voto. Uma hora eu vou lá para pagar esse voto que eu fiz. Uma hora eu vou lá cumprir aquilo que eu disse que ia fazer para o Senhor. Se eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Passou-se um bom tempo. E aquilo ficava na minha mente, era como se aquilo pesasse, de eu ter falado algo para o meu Deus, dizendo da minha parte que eu ia fazer, que eu ia cumprir, e o tempo passou e eu ignorei aquilo. E nós vamos ver adiante que aquilo que você falou para Deus, irmão, Deus, Ele está esperando que você cumpra. Isso é muito sério, porque tudo aquilo que Deus prometeu para você, Ele se põe na posição e fala: eu vou ser o primeiro ali a dar o exemplo de cumprir o que eu estou falando, as minhas promessas, o que eu disse. E nós vamos ver a seguir também situações de Deus provando que aquilo que Ele prometeu na vida dos seus filhos, Ele cumpriu. Aleluia. E aí uma vez eu fui num culto, numa festividade lá na igreja, num congresso, voltei, sem dinheiro, sem nada. Rapaz, parecia uma coisa, eu tinha R$40 no meu cartão de débito. O culto rolando, o Espírito Santo, Ele me lembrou. Lembra do voto que você fez? Algumas coisas na minha vida amarradas, algumas coisas na minha vida presas. Porque eu disse que ia fazer algo para o Senhor e não fiz. Eu falei, meu Deus, e se esse irmão resolve? Eu estava com o irmão do meu lado. E eu pensei, se esse irmão resolve passar no McDonald's depois daqui, né? O carão que eu vou passar, é sério. Por coisas na minha mente, que a gente sempre saía do culto, passava no Burger King, passava em algum lugar e com R$40 vamos passar feio. E o Espírito Santo de Deus falando comigo: cumpra aquilo que você falou. Cumpra. Eu vou liberar, tem coisas amarradas, presas na tua vida, e você precisa cumprir a tua palavra. E aí eu fui ali, tinha máquina de cartão na igreja, e aí eu passei ali, irmão. Quando eu passei aquilo ali que deu aprovado, parecia que um peso, literalmente falando, saiu das minhas costas. Parece que a minha cabeça, que estava meio assim, meio baixa, minha cabeça levantou. E Deus, Ele me fez lembrar isso ontem. Então tem coisas nas nossas vidas que estão travadas, amarradas, e nós ficamos pensando que Deus é bobo, menino, e ficamos: ah, Senhor, eu vou fazer.
Ah, Senhor, sabe, eu vou fazer isso aqui na igreja do Senhor. Ah, Senhor, esse propósito aí, eu estou nesse propósito, eu vou cumprir. E a gente fica prometendo coisas não para o homem, mas para Deus, para que nós venhamos até a alcançar coisas. A parte de Deus, Deus faz. Quantas vezes nós não dizemos: Senhor, se a porta do emprego abrir, eu vou ser um dizimista fiel na tua casa, eu vou ser um mantenedor. A porta se abre, você esquece simplesmente de honrar o Senhor. Quantas vezes nós falamos: Senhor, se o meu comércio bombar, se o meu comércio abrir, eu vou ser um mantenedor, eu vou honrar. E aí Deus abre a porta, Deus escancara, por quê? Ele é o primeiro a se colocar na posição e honrar a promessa. Então talvez na sua vida tem coisas que estão presas, tem coisas que estão travadas, amarradas por palavras que nós lançamos lá atrás diante de Deus. E onde, quando nós estávamos aqui fazendo as coisas, o Senhor, eu comentei ainda com a Gisele, eu falei assim: Deus me deu a mensagem de amanhã, porque as pessoas que vão ali no domingo tem coisas que elas prometeram para Deus e até agora elas não cumpriram, e Deus requer cada uma dessas promessas. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. A palavra do Senhor diz aqui, como em Números capítulo 30, versículo 2: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da tua boca fará. Em Deuteronômio 23, 21 ao 23 diz: quando fizeres algum voto ao teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, pois o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado se não cumprir. Tudo o que proferiram os teus lábios, isso guardarás, e o farás, porque fizestes teu voto livremente o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus com a tua própria boca. Em Eclesiastes capítulo 5, 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, ele não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votar e não pagar, do que dizer que vai fazer e não cumprir. Ah, Senhor, eu vou fazer isso para você. Faz nada. É melhor que você não faça. É melhor que você não se empolgue, não seja um cristão emocional, porque a palavra de Deus sobre a tua vida Ele vai cumprir. Aquilo que Deus Ele te prometeu, Ele vai fazer, meu irmão. Eu não sei qual é aquilo, qual é o teu objetivo, quais são os seus sonhos, mas o Senhor Ele traz aqui ao teu entendimento, ao meu entendimento, que talvez na tua vida tem coisas que você prometeu, que está amarrando a tua vitória, está amarrando a tua bênção chegar, porque você disse que ia semear, disse que ia fazer, disse que ia ir, não foi, não semeou, não fez, então está preso. Deixar de cumprir o prometido a outros é na realidade também uma falha ao Senhor. A palavra do cristão, irmão, ela tem que ser sim ou não. Dá para você vir? Ó, pastor, não dá. Dá para vir? Comigo, conta comigo. É sim ou não? Partiu disso aí, é do diabo. É dando vazão às coisas das trevas, é dando ouvido a Satanás. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 25, 45: todas as vezes que deixaste de fazer o texto pequenino, foi a mim que o deixaste de fazer. Efésios 6, 5, 7. Vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor, tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando eles estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A Bíblia diz que tudo quanto que nós vamos fazer, irmão, nós devemos fazer, mesmo fazendo para pessoas, nós temos que ter esse entendimento que nós estamos fazendo como se fosse fazer para Deus. Verdade. Para Deus. Ser fiel em cumprir suas promessas é um reflexo do seu caráter. Pessoa que não tem palavra, irmão, já está dizendo quem ela é. Pessoas que estão diante de Deus, querendo uma sinceridade de Deus, uma verdade, viver uma fé inteligente,
uma fé bondosa, uma fé que produz frutos, uma fé que vai gerar testemunho. A primeira coisa tem que ser sim ou não. E você tem que aprender isso. Amém. Ainda tem que vai embora ainda. Provérbios 22:1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que riqueza e ouro. Lucas 16:10. Diz assim: quem é fiel no mínimo, essa é a que eu mais gosto, também é fiel no muito. Meu irmão, se você planta pouco e planta esse pouco com fidelidade, desse pouco você vai colher muito, porque a matemática de Deus é essa. E você vai ser fiel no pouco, sempre ali fiel no pouco, para que Deus ele possa te colocar no muito. Agora, como Deus vai te colocar no muito se no pouco você não consegue ser fiel? E a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, aquele que é fiel no pouco, meu irmão, vai ser fiel no muito? Não tem como. Atos 6:3. Escolher, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Falando acerca da obra de Deus. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus. Às vezes nós queremos o episcopado, ser um pastor, ser um diácono, ser um levita. Mas nós não conseguimos ter um compromisso com as coisas simples dentro da igreja, com situações pequenas. Como que nós vamos sonhar com essas coisas grandes? O Senhor ele fala, olha, as pessoas escolhidas, como foi dito, 15:16 de João, não fostes vós que me escolhestes, é Deus que escolhe as pessoas, é Deus que te chama, e Ele sabe quem Ele chama, porque Ele sabe, Ele está ali, provando o caráter, provando as pessoas no íntimo. Se fazemos uma promessa, devemos cumpri-la, mesmo que doe, ou nos custe mais do que esperávamos. 1 Samuel, e aí vem a história do voto de Ana. Meu irmão, Ana, ela era humilhada por uma das esposas de seu marido. Ela era humilhada, naquela época podia, né? Estava meio que liberado, não tinha problema, um homem ter 2, 3, hoje não pode, tá, querido? Hoje ter 2, 3 é pecado adultério, vai para o inferno, tá? É uma só. Mas naquela época o Senhor tinha, na época da lei, se ambas não se importassem, então não tinha problema nenhum. Era assim que o Senhor ele entendia. E ele liberou isso sobre o povo. Então uma das mulheres de Ana, Penina, vivia tirando, zoando a cara dela. Olha, eu tenho filho, você não tem. Eu tenho filho, você não tem. O tempo passado, eu tenho filho, você não tem. E Ana, ela ia anualmente, porque Eucana, ele fazia sacrifício ao Senhor uma vez por ano. Ele ia lá cumprir. A Bíblia diz que ele fez um voto a Deus. Então todos os anos ele subia para cumprir o voto ao Senhor. Então era, e aí ele subia com toda a sua família. E Ana começou a orar ao Senhor. Senhor, eu quero um filho. E ela fez uma promessa. Ela disse, se o Senhor me der um filho, imagine vocês mulheres, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para o pastor Rodrigo. Era assim, eu vou entregar esse filho para o pastor Rodrigo, mas ele vai trabalhar na obra, ele vai ficar ali servindo o Senhor. Eu não quero ele para mim, eu quero ter um filho e eu vou entregar para você, Senhor. Pois não é para ter um filho. Aconteceu. E ela esperou o menino desmamar e ela foi lá cumprir o seu voto. Irmão, é muito sério você dizer algo para Deus. Eu não estou querendo te constranger. Eu não estou querendo falar algo para você que talvez você fale, falei aquilo ali para o pastor. Não, eu estou querendo te trazer para uma fé, para novidade de vida, para viver o melhor de Deus nessa terra. Querido, se você prometeu algo para Deus, cumpra. Sua vida está amarrada, sua vida está presa, porque você está tratando Deus como um menino, como aquele garotão do trabalho, sabe? Chega, mano, aquele amigo do futebol, ou amiga da cabeleireira, depois eu te pago, viu? Não paga nada. Quando nós voltamos ao Senhor, nós temos que cumprir. Está fazendo isso para o Senhor, cumpra.
O Senhor está requerendo isso de nós. O Senhor está querendo isso de nós que congregamos aqui, nós que buscamos aqui, que nós venhamos cumprir aquilo que nós falamos para Deus nesse lugar. Ou aquilo, você que nos visita, situações que está na tua vida aí amarrada, que você disse, eu vou cumprir, eu vou fazer, e não fez para Deus. Lembra que a palavra do Senhor nos diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhos. Isso é muito sério. Provérbio 20, 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois que fazer o voto. O que está querendo dizer? Terrível é você dizer, eu faço, e depois que você caiu na real, poxa vida, o que eu fui falar? Para que eu fui prometer? Agora? E nós vamos ver aqui relatos na Bíblia de homens que tiveram que matar o seu próprio filho, porque prometeu algo para Deus, e eles o fizeram. Coisas terríveis. E Deus ali esperando, Deus ali cobrando, porque o Senhor, Ele não vai bater lá na tua porta, me dá o que é meu, não. Mas querido, quando você fala algo para o Senhor, para um Deus tão poderoso, e você não cumpre, Ele mesmo disse, está em débito comigo. Bora lá, vamos resolver essa situação. Às vezes nós queremos resolver a nossa vida no SPC, no Serasa, queremos resolver a nossa vida em tantas situações, e a nossa parte para com Deus nós estamos faltando. Prometemos coisas para Deus e não cumprimos. Cumprir nossas promessas faz parte do amor. Zacarias capítulo 8, não é o Zacarias do Didi não, tá irmão? Está na Bíblia 16, versículo 17. São estas coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no teu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço todas essas coisas, diz o Senhor. É muito forte, meu. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, façai-vos também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Romanos 13, 8, 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. O amor não faz mal ao próximo. O que o Senhor está querendo dizer? Às vezes nós esperamos as coisas das pessoas, queremos que as pessoas nos respeitem, mas nós não respeitamos elas. Queremos que as pessoas nos tratem bem, mas nós não tratamos bem elas. Deus, Ele não está falando isso da igreja aqui dentro não, desse quadrado não. Ele está falando você lá no trânsito, você com a menina do call center, você com as pessoas que te ligam te cobrando, você com os seus vizinhos, você com a sua família. Você quer tanto amor, você quer tanto paz, tanta comunhão, mas para com os outros você não. Então isso também é Deus querendo ferir o nosso caráter, o Senhor querendo nos moldar, nos trazer para a realidade da vida. Glória a Deus. Isso é muito forte, querido. Devemos ter cuidado com o que prometemos, pois talvez não possamos cumprir. É justamente a emoção. Não deixar a emoção envolver as coisas, porque aquilo que nós prometemos para Deus, o Senhor, Ele vai cobrar de nós. Enquanto você estiver vivo, não pode ter 100 anos, vai estar lá batendo na tua cabeça aos votos dos 40 reais que você fez, aos votos. E era assim na minha mente. Só saiu esse peso, porque se torna um peso, porque eu disse que ia fazer, quando depois eu fiz. Mateus 5:33, 33, 36, 37 diz assim os versículos: ouviste também que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Não jureis pela cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja porém o vosso sim, sim, ou o vosso não, não. Passar disso vem do maligno. Tiago 4, 14 e 15. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto
ou aquilo. Tiago 5,12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja, porém, o vosso sim ou o vosso não. Não para não serdes condenados. Ou seja, mais uma vez, trazendo a importância da nossa palavra. Aleluia. Irmão, o que o Espírito Santo de Deus me despertou ontem aqui, eu fazendo as coisas, eu falei, Jesus, eu tive que buscar referências na palavra do Senhor. Então tudo isso que eu estou falando, eu estou apenas lendo a Bíblia. É o próprio Deus falando, filho, o que está acontecendo com você? Você está pensando que eu sou menino? Por que você não cumpre a tua promessa? Por que você não cumpre o que você falou para mim? Por essa situação, como diz a Bíblia, né? A lei se afrouxa. Situações que nós dissemos que vamos fazer e não fazemos. E a nossa vida fica presa. Não adianta você dizer que é o diabo, irmão. O diabo está furioso. O dia que o diabo estiver furioso, a gente pode rasgar a Bíblia. A Bíblia oferece vários exemplos convenientes de promessas feitas infletidamente, das quais as pessoas se arrependem mais tarde. Gênesis tem um exemplo, 25, 30, 34, disse assim: disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú a Jacó: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito da primogenitura. Irmão, ele estava apenas com fome, irmão. Isso é terrível. Então disse Jacó: então jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmão, vai ver na Bíblia a consequência de tudo isso. Só porque ele ali com fome, vindo da guerra, vindo da batalha, estou com fome, o cara ali fazendo uma comidinha quentinha, aquele cheirinho. Põe aí um pouquinho de comida. Não, assim de graça, assim na faixa, não tem como. Vamos fazer o seguinte: você é o primogênito do nosso pai. Me dá todos os seus direitos de primogenitura. Promete diante de Deus que eles serão meus. E aí você pode comer. Ele disse: rapaz, estou quase morrendo de fome aqui. Se eu morrer, esse direito de primogenitura não vai me adiantar em nada. É melhor eu fazer o quê? Eu trocar. Trocou centenas, eu creio que até milhares de bênçãos por um pratinho de lentilha. Lentilha mesmo, aquela lentilha do Natal. Depois você que gosta de ler Bíblia, vai ver a consequência. Prometeu, não pensou na hora. É terrível. Outro exemplo, Juízes, capítulo 11, 30, 31, 34 e 5. E Jefité fez um voto ao Senhor. Esse foi terrível, irmão. Esse deu até uma dor aqui. Esse voto foi terrível. Preste atenção nessa história. Diz assim: Jefité fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Esse foi o voto dele. Ele ganhou. Voltando para casa, olha quem aparece. Vindo Jefité a Mispa, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao seu encontro. Ai, filha minha. Ao seu encontro, com adubos e com dança. Era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes. Esta a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não vou voltar atrás.
a importância do que os antigos tinham um voto. Eu vou fazer. Se o Senhor me der, irmão, isso aqui eu já vi aqui na igreja, então eu já vi de monte. Eu vou fazer. Conta comigo, pastor. Estamos juntos nessa beleza. Solta. Ganha a batalha. Dá um testemunho de vitorioso. E depois você só vê. Não cumpre o voto. E Deus está aguardando de você o cumprimento desse voto. Veja que esse homem, ele se amargurou, ele se lamentou, porque ele disse: se eu ganhar, se eu vencer essa batalha, o que eu vou fazer? Eu vou entregar o primeiro que sair da minha casa. Talvez ele estava pensando em empregar, nunca queria imaginar na cabeça dele que a filha dele, irmão. Mas Deus é Deus, Ele faz isso é para ver onde o cabo está mesmo. E ele teve que o quê? Entregar. Teve que levar para a filha lá no casa. Irmão, eu estou falando de um filho. Eu não estou falando de 10% de um dízimo, de um valor que você recebe no trabalho. Eu não estou falando numa cooperação, irmão, que você faz, diz que vai vir ajudar e não vem. Eu não estou falando de um compromisso de horário que você não tem. Eu estou falando de um filho. De um filho. Ele prometeu, ele teve que cumprir. Ele cumpriu. Alguns historiadores, eu fui buscar, dizem que fala que ele deixou a filha virgem para servir o Senhor. Mas quando você vê ao pé da Bíblia, e você vai buscar na Bíblia, você vê, ele entregou a filha dele em holocausto, matou a própria filha. Por quê? Porque ele disse: se eu vencer essa batalha, se essa porta de emprego se abrir, meu Deus, se eu conseguir comprar o meu terreno, meu Deus, se eu conseguir comprar a minha casa, meu Deus, se meu marido vir para Jesus, é tantos, meu Deus. Aí Deus, o que Deus faz? Como nós lemos no começo, a primeira coisa, a parte dele, ele já te dá logo. Por quê? Porque você votou, você abriu o boca. Ele falou que no meu nome, você está dizendo para mim, se eu fizer isso para você, você vai ser crente? Você está dizendo para mim que se eu abrir, se eu fizer para você, vai ter mudança? Deus não está preso na matéria, querido. Ele faz mesmo, Ele é Deus. Aí que o negócio acontece. Glória a Deus. E aí aconteceu, está lá, recebeu. É forte demais. Mateus 14:6. Festejando-se, porém, o dia natálico de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a todos. Aí Herodes, bonitão, viu aquela menininha nova, está lá, dançando, famosa novinha, rapaz, aí dançou com ela e disse para ela: rapaz, você é linda demais, essa é cheirosa demais, quantos anos você tem? Estou nova, dançando com o rei. O rei não pensou, porque a Bíblia fala que João Batista era um homem que até o rei Herodes temia. O que ele fez? Rapaz, você é tão bonita, você é tão fofa, pede-me o que quiseres. Se você pedir até a metade do meu reino, eu te dou. Aí ela falou: bom, eu não tenho muita experiência, mas deixa eu falar com a minha tia ali, que minha tia é do Ziriguidu. Pausa para. Minha tia tem mais experiência. A mulher endemoniada falou assim: ó, eu quero a cabeça de João Batista. Pede para ele que você quer a cabeça de João Batista na bandeira. É isso que eu quero. E o rei podia voltar atrás? Quando ela pede isso para ele, irmão, meu Deus, a Bíblia fala que o rei, ele entristeceu no versículo 9, mas por causa do juramento que ele fez, ele falou: vai lá, arranca a cabeça do cara e traz para cá uma bandeira. Os antigos, o quanto que eles, se você conhece a minha antiga, hoje em dia, né, a geração está passando, poucas pessoas entre nós têm 70, 80 anos, poucos, significa o quê? Que a geração está acabando, está entrando uma nova geração. Nós somos uma nova geração. Mas fala aí com teu avô, com teu pai. Não tinha papel assinado não, querido, era a palavra. Ô seu Crespo, pendura aí para mim. 2 espingardos.
Pendura aí para mim, ó, esse terreno é seu aí, eu estou querendo comprar ou pagar para você em tantas parcelas. Ninguém assinava papel, querido. Ninguém ia lá no cartório carimbar. Era palavra. Você falou, você vai cumprir. Meu irmão, era palavra. O homem tinha palavra. Se liga no céu aqui. Era palavra. Hoje em dia, essa geração acostumou o quê? A não ter palavra. Ninguém tem palavra com o que faz, com o que fala. Ah, não importa. Ah, é para Deus mesmo. É que dane-se. Ah, deixa pra lá. Eu falei que ia ir, não deu pra mim ir. Eu vou dar uma ligada lá e dane-se. Eu falei que ia fazer e não fiz. Ah, Deus entende. Eu também estou cansado. Nós somos uma geração sem palavra. Somos uma geração que não cumprimos aquilo que nós falamos. Somos uma geração que desagrada a Deus, porque nós não temos palavra. Prometemos e não cumprimos. Falamos que vamos fazer para Deus, não é nem para o homem, é para Deus. Deus, se o Senhor fizer. Chega às vezes aflito na igreja. Chega às vezes na igreja devendo a Deus e o mundo e fala: ah, Senhor, se essa situação passasse. E Deus pega aquela palavra, opa! No outro dia o negócio já começa a mudar, desenrolar. Quando chega a hora que você cumprir o teu papel, quantos votos aí que ele dá amarrado, quantas coisas presas na tua vida, por coisas que você falou para Deus. Era para você talvez estar a quilômetros na frente, era para você estar muito mais avançado, muito melhor, viver uma vida melhor, mas o que? Está preso numa palavra liberada. É muito forte. Atos capítulo 21, 23. Olha o poder do voto. Paulo transgrediu em suas convicções junto aos da circuncisão, indo ao templo para cumprir rituais judaicos. Faze, pois, o que te diremos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma isso contigo, santifica-te com eles, que faz com eles os gastos para que rapem a cabeça. História bem conhecida, sabe o que Paulo fez? Você que é um bom leitor da Bíblia. Por outro lado, não seja teimoso e farisaico, pretendendo-se ao seu voto, se Deus lhe revelar algo novo. Gênesis 22, 2, 18, essa é interessante. Embora Abraão tenha concordado em oferecer o seu filho, é a história de Abraão. Ele promete, Deus fala: eu quero ver se você não dá seu filho para mim. Mas o cara tinha orado por essa criança e veio com jeito. Sarinha já com 100, lá vai. Veinha. Deus deu o filho. Deus pediu o filho. Quando ele chegou para sacrificar, matar, ele ia matar o seu filho, porque Deus pediu. Quando aparece um anjo, ele entendeu que aquela intenção que ele disse que ia fazer já estava no seu coração, e Deus entendeu aquilo. Por isso que o filho não foi morto. O que é isso? O cara voltou de verdade. Ele estava disposto. Deus pediu algo para ele de verdade. De verdade. Ele ia fazer de verdade. Então Deus poupou o filho dele e preparou um cordeiro. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar de Saul, de Jonas, tanta coisa, irmão, tantos votos. O filho de Jonas. Saul falou: olha, nós estamos em uma situação de guerra. Quem voltar da guerra, voltar vitorioso, não vai comer nada. O filho dele estava em uma outra situação, em uma outra batalha. Não ouviu o pai falar aquilo. Quando volta, molha, vê aquele mel ali e molha a pontinha da vara no mel ali e come. E Saul tinha falado que o filho, que quem fizesse isso ia morrer. E se não fosse uma intervenção divina, porque o próprio Saul já tinha decretado a morte de Jonatas, porque a palavra do rei não podia voltar atrás. O que eu estou falando para você, querido, é para você amadurecer espiritualmente e ter palavra, você cumprir. Ele está te aguardando. Meu irmão, hoje eu estava esperando, sabe o que? Mano, culto do Dia dos Pais, e eu aqui limpando aqui, eu falando: Jesus falou assim: promete, mas não cumpre.
o meu dia, o dia do seu pai. Lá no céu, o seu filho não vai ser o seu filho. Lá no céu, o seu marido não vai ser o seu marido. A tua esposa não vai ser a tua esposa lá no céu. Mas algo não vai mudar, que é aqui na terra e não vai mudar no céu. Deus, Ele sempre vai ser o seu pai. Sempre vai ser o seu pai. Então, quando você dizer sim, cumpra. Quando não der para você, você diz não. Não dá. Eu não posso. Eu não vou fazer. Porque a palavra sua para com Deus tem que ser sim, sim, não, não. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus.